As pessoas que defendem ideologicamente a China do ponto de vista político hoje se identificam ao mesmo tempo como neo-stalinistas ou como pessoas que têm uma valorização, né, uma recuperação, uma revisão sobre o papel de Stalin na história, etc. O que sugere uma certa identidade entre o que foi a União Soviética sob Stalin, né, e entre o que é a China, e que não tem nada mais absurdo do que isso, né? Não tem como você pagar pau, entre aspas, para o modelo chinês e querer ao mesmo tempo valorizar a herança stalinista, porque são caminhos muito diferentes, mas muito diferentes mesmo, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? O conflito União Soviética e China, ele não só é muito antigo, não foi episódico, né? Como ele molda toda a modernização chinesa. A União Soviética é um espelho a todo momento para os chineses, seja como inspiração, seja como não vamos tomar esse caminho porque nós vamos se ferrar, né? Então a gente tem coisa lá de 1900, tem um acordo de Pequim, feita ainda no czarismo russo e no Império Chinês, que concedia áreas da China aos russos, direito a portos, direito a territórios e fronteiras. Lógico que teve a Revolução Russa, teve a Revolução Chinesa, e isso foi meio que esquecido, mas isso nunca foi cancelado. Esse ponto, para você ter uma ideia, vai ser um motivo de conflito entre Rússia e China, né? Então, se eu for listar aqui rapidamente os conflitos entre União Soviética já e China, a gente pode dizer que o primeiro grande conflito é na década de 20, quando a União Soviética apoia o Kuomintang nacionalista burguês, declara Chiang Kai-shek membro honorário da Terceira Internacional, recomenda a dissolução do Partido Comunista Chinês dentro do Kuomintang, né? Fornece armas para o Kuomintang, por exemplo, e assim, o Kuomintang, depois de usar o Partido Comunista para reprimir os senhores da guerra, o Kuomintang ataca o Partido Comunista Chinês e só em Xangai mais de 5.000 comunistas são jogados nas fornalhas de trem, vivos, né? Mesmo assim, a União Soviética sob Stalin continua defendendo o que o Partido Comunista Chinês se alia ao Kuomintang, né? Então não existe nenhuma similaridade ou proximidade nesse sentido. Isso é importante porque os atuais defensores aí do Stalin ou desse período da União Soviética tentam fazer uma caracterização da União Soviética como se a União Soviética até Stalin fosse, entre aspas, revolucionária. E que só a partir de Khrushchev é que a União Soviética pelegou, entre aspas, adotou a coexistência pacífica, né? E aí a China ajuda muito a nos lembrar quais eram as atitudes da União Soviética sob Stalin com outros processos revolucionários, né? Então, primeiro, em relação à China na década de 20, foi isso. Mas acabou aí? Não, as coisas continuam. A gente tem em 1935, né, a Terceira Internacional propõe, aprova e dissemina pelo mundo uma linha que é das frentes populares, né, formulada pelo Dimitrov e que recomenda alianças com a burguesia nacional, processos de transição pacífica, de gradualismo, etc. Isso não foi com Khrushchev, isso foi sob Stalin, né, 1935, antes da guerra, tá? Esse processo da guerra, a China vai ser invadida pelo Japão em 1937. E os chineses se ressentem muito de não serem listados entre os aliados, porque eles combateram o Japão sozinhos em quase toda a Segunda Guerra Mundial e desde 1937, né, sem serem reconhecidos como parte dos aliados, né? Estou falando isso porque ainda durante a Segunda Guerra Mundial, né, a União Soviética ainda não apoia o Partido Comunista. Mais do que isso, Rafael, em 1945 ainda, a União Soviética firma um acordo com o Kuomintang que lhes dá territórios na Mongólia, direito de fazer ferrovias por território chinês, direito à província de Xinjiang, se eu não me engano, lá para o norte, direito a portos, isso já com o conflito entre Partido Comunista e Kuomintang rolando, com uma perspectiva muito, muito já no horizonte da Revolução Chinesa. Então, em nenhum momento houve apoio decidido e forte da União Soviética à Revolução Chinesa,
tá? Se a gente não lembrar disso, a gente está comendo bola aí no processo histórico, tá? Né? Aí a gente tem 2 episódios que são quase anedóticos, mas que ilustram bem as relações entre a liderança chinesa e a liderança soviética. Com todo esse histórico aí de boicote soviético ao Partido Comunista Chinês, ainda assim, o modelo chinês de socialismo, quando eles vencem a Revolução, é o modelo soviético. Economia planificada, etc. O Mao vai para a União Soviética. O Mao nunca saiu da China, exceto 2 vezes que ele foi à União Soviética. Né? Ao contrário, por exemplo, do Deng, que já teve um grande, né, período de estudos, inclusive no exterior. O Mao vai para a União Soviética no final de 49, dezembro. Ele leva 2 meses para ser recebido pelo Stalin. Era o aniversário de 70 anos do Stalin, que ia ser comemorado. Vários outros representantes de outros países muito menos importantes são recebidos pelo Stalin enquanto isso. Mas não é só isso. O Deng é colocado numa dacha, uma espécie de chácara, né, soviética, no meio rural, distante de qualquer grande cidade, sem calefação, no inverno soviético, e toma uma canseira de 2 meses ali, né? Isso passa, isso fica guardado ali na experiência do Mao e demarca bem a relevância que a União Soviética pretendia atribuir à China. A China é grande demais para ser ignorada e grande demais para se tornar um perigo enquanto liderança do movimento comunista internacional. Passando esse período aí de estabelecimento da Revolução Chinesa, tudo, a gente tem mais ou menos um século aí, a década de 50, de relações relativamente boas entre a União Soviética e a China. Muito chinês vai estudar na União Soviética, muitos técnicos industriais soviéticos vão para a China tentando ajudar no processo de industrialização. É firmado um compromisso de desenvolver a bomba atômica da China, então a União Soviética se compromete com isso, né? Mas as coisas não vão andando tão bem. Muito filme soviético é passado na China nesse momento, tudo, né? Nós vamos chegando aí nesse período, aí morre o Stalin, né, 53, né? Tem a famosa denúncia do Khrushchev, etc. Mas embora o Mao tivesse esse ressentimento com a forma como ele foi recebido pelo Stalin, né, o Mao não gosta da nova política que o Khrushchev está desenvolvendo. Ele começa a notar que a ajuda com a bomba nuclear está andando em passo de tartaruga, que estão fazendo equipamento, mas enriquecimento de urânio, nada. De que a União Soviética está fazendo quase que um boicote ao desenvolvimento chinês naquele momento, né? Vai acontecendo, né, um agravamento das tensões, né? E aí a gente tem um episódio que é um marco aí, que tem uma visita do Khrushchev a Pequim, né? Ele está alguns dias lá e tem o famoso episódio da piscina. Não sei se vocês já ouviram falar desse episódio. O Khrushchev não sabia nadar, né? E odiava cigarros. E aí, depois de alguns dias lá de encontro, ia ter uma nova reunião, o Khrushchev chega vestido para a reunião, etc. E ele é recebido pelo Mao de roupão, sunga. Os funcionários, os tradutores, assessores do Mao dão uma sunga, segundo eles, apertada para o Khrushchev, e o Khrushchev obrigam a fazer a reunião na piscina. E o Khrushchev não sabia nadar e o Mao fuma o tempo todo ao lado dele, né? Vai para a parte funda onde o Khrushchev não consegue andar, jogam boias de criança para o Khrushchev. É um processo de humilhação, assim, né? E dali o Khrushchev já sai dessa reunião ordenando a retirada dos técnicos todos da China, né? Então, as relações vão se esgarçando. E é curioso que elas vão se esgarçando no momento em que tem um processo que a gente pode caracterizar de esquerda na China, que é o grande salto adiante, e na década de 60, a Revolução Cultural, né? Que sai do script da União Soviética, embora ainda seja uma economia planificada, né? Então acho que isso aí ajuda a quebrar o mito de similaridade, de modelo igual de China e União Soviética, e ajuda a gente a entender também uma outra questão que vai ser relevante na modernização
que é a aproximação da China com os Estados Unidos. Porque nesse momento aí, a China e a União Soviética chegaram praticamente às raias da guerra. E chega em um momento em que China e a União Soviética se consideram, ambas, consideram os seus maiores inimigos, colocando os Estados Unidos num segundo plano, tá? Parece louco pra gente falar isso hoje, né? Você fala assim, pô, mas aí é tudo esquerda, é tudo comunista. Mas os conflitos eram grandes, inclusive o conflito nuclear é considerado, né, como uma possibilidade séria, né? E é isso que explica, por exemplo, a aproximação da China com os Estados Unidos, porque a gente, olhando de hoje, esse fato é muito mais destacado do que um outro, que é, ainda na década de 50, né, o Khrushchev vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos no auge de uma crise com a Índia. A China está em conflito militar com a Índia. Os Estados Unidos têm pessoas que foram presas na Índia e o Khrushchev faz uma declaração lá nos Estados Unidos pedindo que a China liberte os prisioneiros americanos. Então não foi só a China que tentou se aproximar dos Estados Unidos. A União Soviética já estava numa relação, todo mundo, que é muito encoberta pelo nome Guerra Fria, que era fria no centro e quente na periferia, né? Entre China e Estados Unidos, né? Para manter as relações que a União Soviética manteve com a China, ela informa, ela pede a bênção dos aliados ocidentais, né? Meio que dizendo, olha, não foi nossa culpa, aconteceu, né? Nós não estamos rompendo os acordos estabelecidos aí no pós-guerra, né? Então, o Khrushchev é recepcionado pela Marilyn Monroe, por exemplo, né? Tem toda essa aproximação de Estados Unidos e União Soviética que irrita a China, né? Em 59, ainda, deixa eu achar esse dado aqui, né? O Mao acusa os soviéticos de sugar os capitalistas, de imitar os capitalistas, né? Em 62, quando tem a crise dos mísseis cubanos, a China se irrita muito com a retirada dos mísseis, né? Então nós estamos numa época em que a China está apoiando movimentos de libertação comunistas pelo mundo e a União Soviética está fazendo papel já de contenção em relação a muitos desses movimentos, ou de moderação, né?